Olá, como vai? Aqui quem fala é Fausto Zambuja Machado, médico geriatra, e hoje nós vamos falar da demência de Alzheimer, que é muito comum no nosso meio. Eu coloquei como um sintoma base a anosognosia, ou seja, o paciente tem um comprometimento de memória e ele não reconhece. Quem reconhece são aqueles que estão próximo dele, né? Então, o diagnóstico é eminentemente clínico, por meio de avaliação clínica e funcional do paciente, exame de imagem e exames laboratoriais, mas lembrando que o principal para o diagnóstico é o diagnóstico clínico. A doença de Alzheimer é uma doença de caráter crônico, degenerativo, que acomete os neurônios de forma progressiva, gradual, que não tem cura e o tratamento é ineficaz, não é curativo, ele apenas trata sintomas e não muda a história natural da doença de Alzheimer. E vamos para as características clínicas principais da doença de Alzheimer. É um prejuízo de memória, mas esse prejuízo de memória deve comprometer o funcionamento do paciente. Então, se a pessoa tem a queixa de memória, mas vamos dizer assim, ela lembra, ela consegue fazer, ela está funcional, ela faz as suas atividades de vida diária, no seu trabalho ela consegue fazer tudo com primazia, apesar da queixa de memória, e daí ela pode usar até mesmo estratégias como lembretes, anotações, para lembrar os compromissos, enfim, mas prejuízo de memória que acomete a atividade de vida diária, ou seja, a função. Não é toda perda de memória que vai ter acometimento de vida diária, acometimento na função da pessoa. E por que eu estou batendo nessa tecla de atividades de vida diária? Porque a gente sabe que na geriatria tem uma escala muito comum, que é a escala de Lawton, onde ela vê atividades do dia a dia da pessoa e mostra muito das funções dela. Então, o paciente, por exemplo, cuidar das próprias finanças, fazer uma ligação telefônica, conseguir se localizar e usar os meios de transporte na sua cidade de origem, seja na sua direção veicular própria ou ida de ônibus, cuidar das finanças, enfim, essas são as atividades, as AVDs instrumentais. E por que isso é importante? A gente sabe que precisa ter um declínio, vamos dizer que o paciente conseguia fazer as coisas e não consegue fazer mais. Ou seja, precisa ter um declínio, e esse declínio deve acontecer de forma progressiva, insidiosa, às vezes não é notado, mas não é uma coisa brusca, como se fosse, por exemplo, um acidente vascular cerebral, onde a pessoa perde rapidamente função cognitiva, ou num quadro vascular, por exemplo, um AVC, que hoje aumentou muito, né? O risco de evento cardiovascular aumentou muito hoje no Brasil e no mundo. Vinha num quadro de estabilidade e agora está aumentando. Mas enfim, esse não é o foco da nossa conversa hoje. Então, esse prejuízo de memória deve trazer queixas como a pessoa está se tornando muito repetitiva, você tem que falar várias, vamos dizer assim, um parente ou alguém próximo, você está tendo que repetir para a pessoa em vários momentos do dia a mesma coisa, ou às vezes ela esquece que se comeu, ou vamos dizer que é uma senhora que fazia um almoço delicioso e agora ela perdeu a mão, perdeu o tempero, perdeu o timing em que ela perdeu a habilidade de fazer com a mesma desenvoltura que ela fazia antes o preparo de uma refeição, por exemplo, porque ela não consegue às vezes colocar o tempero da forma correta, na ordem correta, no prazo de tempo de cozimento correto, enfim, alguma coisa foi perdida.
E para o diagnóstico, além do prejuízo de memória, precisa haver o acometimento de pelo menos mais uma função cognitiva sem ser a memória. Então, por exemplo, pode ser a linguagem, a pessoa esquece palavras do vocabulário, vamos dizer que é uma profissão de alta demanda, como advogado, ou um palestrante, e ele já não tem a mesma desenvoltura, aquelas palavras que estão ali na ponta da língua e não chega, então isso é um sinal de acometimento da linguagem. A dificuldade de nomear pessoas, lógico, como eu falei, isso acontece de forma gradual, começa nas pessoas mais afastadas, depois chega até as mais próximas, e às vezes até familiares próximos não conseguem lembrar o nome, e às vezes esquece até o nome do próprio paciente, né? Então, na linguagem, a praxia, pode perder a praxia. Praxia é uma atividade motora complexa que é feita de forma... o paciente não precisa pensar para fazer, ele faz de forma automática. Os dois maiores exemplos aí são principalmente abotoar a camiseta, então às vezes o paciente tem dificuldade no vestir-se, principalmente quando tem abotoadura, ou comer sozinho, levar o alimento à boca para comer sozinho, ele perde essa capacidade. Isso aí nas fases mais avançadas, né, gente? Onde já tem o acometimento das atividades básicas de vida diária. As atividades básicas são basicamente transferência, o uso do sanitário, da higiene pessoal, o tomar banho sozinha, comer sozinha, manter a continência e não precisar do uso de fraldas. Então isso aí são as atividades básicas de vida diária. Além da praxia, a gente pensa em localização no tempo e no espaço. O paciente desorienta no tempo, não sabe datas ou esquece compromissos porque não lembra a data correta. E também acontece de forma gradual. Desorientação no espaço, ou seja, o paciente não consegue se encontrar, às vezes no próprio quarto, não consegue se encontrar no bairro próximo que ele conseguia fazer antes. Enfim, esse é o acometimento na orientação temporal. Ou o paciente começa a apresentar uma dificuldade de cálculo, não consegue fazer contas, às vezes contas simples, e começa a se confundir nas contas. Vamos dizer que ele era um contador que fazia contas complexas, né? Mesmo que seja com a ajuda da calculadora, e ele perdeu essa capacidade. Nos testes cognitivos, a gente faz, principalmente no mini exame do estado mental, a subtração seriada do 7. Então seria o 100 menos 7, 93. 93 menos 7, 86. E o paciente faz essa subtração gradual aí. Isso avalia, logicamente, de forma superficial, a capacidade de cálculo e atenção do paciente. Porque para subtrair ele precisa lembrar do último número, no caso, né? Então a gente vê atenção e cálculo. Então vimos a linguagem, orientação no tempo, no espaço, cálculo. Outra função comprometida, que pode estar comprometida na doença de Alzheimer, é a função visoespacial, que é a capacidade da pessoa se localizar. Então nas AVDs aí vai ser ele perder-se no meio ambiente, e a gente avalia isso nos testes, principalmente no teste do relógio, que é o paciente desenhar um relógio, colocar os números do 12 ao 11, né, para fazer o ciclo completo, e colocar os ponteiros na marcação da hora correta que o examinador pedir. E também tem um desenho de no mini exame do estado mental, o desenho de 2 pentágonos que se cruzam. O paciente deve fazer esse desenho da melhor forma possível, não? Lembrando que no teste a gente não pede beleza ou traçado reto, mas basicamente se ele consegue desenhar os 5 lados com os pentágonos se cruzando, né? Então essa é a função visoespacial. Lembrando, por exemplo,
essas funções cognitivas podem ser perdidas mais precocemente de acordo com a demência. Por exemplo, a demência de corpo de Lewy, ela dá um problema principalmente em função visoespacial já de princípio. O que acontece de forma mais tardia na doença de Alzheimer, né? Mas enfim, eu diria que a função executiva é a função cognitiva mais importante, principalmente comandada pelo lobo pré-frontal, que é atrás aqui da fronte. São as atividades complexas, muito complexas. Não que o cérebro não seja complexo em si mesmo, mas para praticar as atividades de vida diária, a gente tem que ter um córtex pré-frontal rígido. E como é que a gente vai pensar que tem acometimento na disfunção executiva? Lógico que há testes que podem ser feitos. O teste de fluência verbal, por exemplo, que é o paciente falar o maior número possível de animais no prazo de 1 minuto. Ou a letra F, você veja que aí a gente já está vendo agilidade mental, a linguagem, porque ela tem que lembrar qual que é a letra F, ou na categoria animais, o que é um animal, e pensar. Então isso já mostra se ele for mal nesse teste, for abaixo da nota de corte, já aponta uma disfunção executiva. A disfunção executiva também é vista nas AVDs. Por quê? Para fazer uma atividade de vida diária, você precisa de todas as funções cerebrais preservadas. Então, se o paciente às vezes não tem dificuldade de atenção e de memória, ele não vai conseguir, por exemplo, fazer um telefonema, ou ele não vai conseguir ir sozinho no centro, ou ele não vai conseguir pagar uma conta no banco, ou ele não vai tomar os próprios remédios. Mas para fazer a função executiva, falar da função executiva, eu queria falar principalmente, por exemplo, da refeição. Para fazer um prato de comida, aquela senhora precisa pensar ela precisa planejar, ela precisa saber quais são os ingredientes que ela precisa separar. Então ela tem que ter um planejamento, ela tem que se julgar, por exemplo, se ela precisa colocar mais sal, quando ela experimenta ali, não, tá com pouco sal, vou colocar mais sal, eu vou abaixar o fogo porque vai queimar a comida. Então ela tem que ter esse julgamento, esse insight, esse feedback. Isso também faz parte da função executiva. Ela tem que ter um sequenciamento para colocar os alimentos na ordem correta, o tempo de cozimento correto, ou seja, ela precisa ter um sequenciamento, um julgamento, ela tem que ter habilidade, ela tem que ter um cálculo de tempo. Você veja que a função executiva, ela tem que ter atenção para não deixar o alimento queimar-se, ela tem que lembrar que tem que voltar para mexer, enfim, para tirar na hora correta. Então você veja que a função executiva é uma das funções mais complexas, e por isso que quando a gente pensa no acometimento de AVD, já é um sintoma, vamos dizer assim, é um pé, se tiver comprometimento, já é um pé no diagnóstico, né? Mas lembrando sempre, o principal, o cardinal, o central é o prejuízo da memória. Então, a função executiva está muito junto com essa questão da função executiva, né? E a capacidade de realizar e solucionar problemas, vamos colocar assim. Outro ponto que faz parte do tripé diagnóstico, além da presença do prejuízo de memória, mais uma função cognitiva, com uma queda, um prejuízo em relação ao basal. A pessoa funcionava bem e agora não está conseguindo performar bem, ou seja, ela perdeu, teve um declínio. Esse declínio foi insidioso, está tendo acometimento de vida diária. Outro sinal cardinal é a presença de sintomas comportamentais na doença de Alzheimer. Eu falei aí no princípio da questão da anosognosia, que o paciente não reconhece os próprios erros e ele perde a memória e
Quem vê geralmente traz a queixa são os familiares, isso é um sinal de doença mental. E não adianta brigar com o paciente, depois que ele chegou nesse quadro, não adianta questionar, conversar, você vai só deixar ele bravo. Então assim, você não conversa com pacientes com demência, porque só vai trazer mais problemas ainda para você. E quais são vamos dizer assim, quais são as manifestações mais comuns dos sintomas comportamentais ou alterações neuropsiquiátricas? Eu vou colocar algumas aqui. Então, basicamente, a apatia, que está muito presente junto com a depressão, por exemplo. A grande questão é que a depressão tem um aparato emocional. A pessoa reclama que está triste, que está chorando, está angustiada, está sentindo um vazio, acha que as pessoas estão melhores que ela. Ou seja, tem uma emoção carregada na depressão. Um dos sintomas da depressão é a apatia, que é a indiferença da pessoa. Ela não quer, ela não tem vontade, ela não tem volição em iniciar uma tarefa ou algo com objetivo. Então, a apatia é um sintoma da depressão, mas nem toda apatia é uma depressão. Porque se a pessoa tiver essa indiferença, essa falta de vontade, está na dela, parece que ela está no mundo da lua, às vezes não quer nem assistir uma televisão, não quer interagir com as pessoas, tudo para ela tá bom. Para comer você tem que insistir, para vestir roupa, para tomar banho, tudo tem que insistir e trazer um estímulo exterior para a pessoa tomar as ações, ou seja, porque falta vontade. Esse é um sintoma da apatia e eu diria que é um sintoma neuropsiquiátrico muito comum. Lembrando que os sintomas neuropsiquiátricos fazem parte do tripé do diagnóstico das demências. Então eu falei da apatia, da demência, da depressão. Lembrando isso, que a depressão a associação de depressão com sintomas cognitivos, ou seja, prejuízo de memória e prejuízo funcional, é um dos sintomas muito comuns. Como eu falei, no nosso meio, aí o estudo de Pietà mostrou isso, que os idosos que têm sintomas depressivos, eles são mais dependentes, não conseguem fazer suas tarefas com qualidade, às vezes não tem um comprometimento cognitivo, mas mesmo sem comprometimento cognitivo há perda de função, e a depressão está muito associada com comprometimento cognitivo do tipo demencial. Então, a depressão é um sintoma que deve ser levado em conta e pesquisado. A gente usa uma escala que é a escala de depressão geriátrica, que é a GDS. Pontuação aí acima de 5, a gente já precisa pensar no diagnóstico. Outro sintoma emocional muito importante é a ansiedade. A pessoa fica irritada, nervosa, preocupada demais com as coisas. Vamos dizer que ela tem uma consulta, no outro dia ela já fica pensando naquilo, já não quer dormir e já fica, já separou o material, às vezes acorda com antecedência, enfim. Isso é o comportamento ansioso. E o comportamento ansioso é muito comum a presença de sintomas cognitivos, do prejuízo de memória. Então, às vezes, melhorando a ansiedade, melhora a atenção e o foco, e a pessoa melhora a memória. Mas por que é importante a ansiedade? Porque a ansiedade crônica, ou seja, aquele estágio que é luta ou fuga crônico, se não for resolvido, a ansiedade está relacionada com a elevação dos níveis do cortisol, que é o hormônio do estresse, luta ou fuga, e a elevação dos níveis de cortisol está associado a uma diminuição do hipocampo. E a gente sabe que essa é a primeira região, por exemplo, na neuroimagem, que há um comprometimento do tipo atrofia, ou seja, há uma região que perde os neurônios e a massa cerebral da região do hipocampo diminui. Isso, existem valores objetivos que o imagiologista traz para nós. A gente vê muito um código que eles usam, que é MTA,
principalmente para mostrar a hipotrofia do hipocampo. E a ansiedade está muito relacionada com essa hipotrofia, ou seja, tensão emocional crônica é um problema. Agitação psicomotora também é um sintoma muito comum, o paciente fica inquieto, gesticulando, mexendo, fica andando de um lado para o outro, guardando objetos, colocando ele em armário, tirando, fazendo tarefas sem um propósito lógico. Tudo isso, essa agitação, às vezes dá essa agitação noturna, principalmente no período que está anoitecendo, uma agitação que piora no período do anoitecer, que é o sundown, né? O entardecer, o fenômeno do entardecer. Então, agitação é um sintoma importante. A agressividade, o paciente fica agressivo, ele com agressões verbais, ou mesmo física, ou cusparada. Vamos dizer que é uma pessoa que fala muitos xingamentos e era uma pessoa até então pudica, simples, né? Não gostava de falar palavrões e a mudança na personalidade dela, né? E às vezes isso não é explicar, isso pode ser uma doença, né, gente? Mudança na personalidade é uma coisa que você pensa aí na doença de Alzheimer. E os sintomas psicóticos, principalmente delírio e a alucinação. Delírios são pensamentos incorretos. Então, assim, os delírios mais comuns é o delírio de infidelidade, que ele acha que o paciente acha que o cônjuge o está traindo, né? E o delírio de roubo, que o paciente está sendo roubado. E isso aí por exemplo, a gente já viu que o paciente falou que tem um dinheiro para receber do presidente, enfim. Ou o paciente acha que ele é a boca de Deus na terra, que Deus fala só por ele. Então, esses são pensamentos incorretos, incoerentes, que quem está próximo sabe que é uma viagem, né? E pode indicar aí sintomas psicóticos. Outro sintoma psicótico é a alucinação, que é ver, né? Ou enxergar, ou ouvir, ou a sensibilidade de coisas que não existem. Então, no Alzheimer, as mais comuns é ver pessoas que morreram, pessoas que estão querendo invadir a casa, ou pessoas que estão próximas e fazendo bagunça, ou uma criança, às vezes uma criança no quarto. E lembrando isso, tudo depende do nível de transtorno para o paciente e para quem cuida dele, na qualidade de vida dos dois, do cuidador e do paciente. Por que eu digo isso? Porque as medicações para o controle dos sintomas psicóticos, elas têm muitos efeitos colaterais. Então, em meta-análise viu que, por exemplo, aumenta o risco de mortalidade, ou a chance de acidente vascular cerebral, por exemplo. Então, você veja que é importante entrar com essas medicações em caso de extrema necessidade, começando por doses pequenas, com aumento gradual. Infelizmente, a gente prescinde delas ainda. E na medida possível, a gente tenta tirar assim que os sintomas positivos ficarem mais negativos, né? Ou seja, sair da fase mais agitada, delirante, psicótica, para a fase mais apática, depressiva, de embotamento neuropsicológico, né? Então, as pessoas nesse quadro, vamos dizer que é uma criança, né? Não está incomodando o paciente, ela até acha bonitinha a criança que está ali. Então a gente não entra com a medicação, ou a gente muda o foco de atenção do paciente. E não adianta brigar, tá, gente? Sempre não precisa ser combativo com o paciente do Alzheimer, por mais que isso seja difícil para quem cuida, né? Mas não vá pro embate, né? Não adianta ir pro embate. Então, essa foi os sintomas psicóticos. Eu creio que eu falei os principais. Então, o diagnóstico é clínico, o principal. Daí existem exames laboratoriais, é mais para excluir outros problemas. O cérebro, ele piora junto de muitos problemas físicos e de saúde. Então, a gente vê como que está a saúde geral dessa pessoa.
a presença de fatores de risco cardiovascular, pensando em lesões ateroscleróticas do cérebro, do tipo AVC, microangiopatia de pequenos vasos, que é muito comum. Por exemplo, microangiopatia de leucoraiose extensa em substância branca na ressonância magnética é um fator prognóstico de risco para demência de Alzheimer, apesar de existir em pacientes rígidos, né? Mas é um sinal que você pensa aí no diagnóstico da demência de Alzheimer. Se houver sintomas, exames de imagem muito extensos, né? E os exames de imagem são basicamente para excluir outras doenças. As principais doenças a serem excluídas são os tumores cerebrais e, de novo, acidente vascular cerebral, meningioma, tudo isso pode dar alteração da sintomatologia neuropsiquiátrica, comprometimento de memória, deve ser tratado. Os exames também laboratoriais são para descartar outros problemas de saúde, como o hipotireoidismo, está muito associado com prejuízo cognitivo. Avaliar o sono do paciente. Então é importante avaliar o sono do paciente, principalmente se o paciente ronca e fica sonolento durante o dia. Então a gente pensa aí em apneia do sono. É um outro problema de saúde que está muito ligado com comprometimento de memória. Doença do tipo HIV traz muito sintomas neurológicos associados ao HIV, sífilis também, outra doença neurológica que tem acometimento, cognitivo e alteração comportamental. Enfim, distúrbio do sódio, distúrbio hidroeletrolítico, principalmente sódio, que mexe muito no sensório do paciente, às vezes ele fica cabisbaixo, com aumento de risco de convulsão. Se a gente estiver pensando em convulsão, tem que fazer um eletroencefalograma, daí o diagnóstico é mais difícil, né? Enfim, você veja aí que a gente precisa descartar, por exemplo, uma infecção urinária, porque às vezes ela confunde um quadro de delírio, uma confusão mental, numa pneumonia também. Então, as infecções, uma descompensação clínica, por exemplo, do infarto, uma embolia pulmonar. O idoso, ele faz essas manifestações de delírio, né, que é essa confusão mental, e às vezes não dá os sintomas clássicos de um quadro cardiológico, de um quadro neurológico. Então, os exames laboratoriais, por exemplo, a deficiência de vitamina B12 está muito relacionada a prejuízo cognitivo, mas nunca vi, tipo assim, um problema de cognição resolver com... Os pacientes até gostam da reposição de vitamina B12 tudo, mas nunca vi resolver um comprometimento cognitivo maior depois que repõe B12. Enfim, olha aí as vitaminas, vitamina D, ácido fólico. Então é importante fazer o laboratório, mas como fatores associados que podem prejudicar a cognição. Os exames de neuroimagem, eu já falei alguns aí, principalmente hipotrofia da região do hipocampo e da região temporal medial, os sintomas mais iniciais, a lesão substância branca difusa na ressonância magnética, principalmente se ela for grave. O estadiamento que eles usam é a FASECAS. Eu não vou falar de exames de imagem do tipo SPECT, PECT, porque não faz muito, ver metabolismo cerebral, porque não faz muito parte da nossa clínica. Geralmente é mais de forma experimental. Talvez no futuro próximo, se for importante, a gente fala de exame de imagem na demência de Alzheimer. Mas você veja aí de tudo que eu falei, o diagnóstico é eminentemente clínico. A gente vê na história clínica, a gente pode usar testes de triagem cognitiva simples que podem ajudar no diagnóstico. Eu falei alguns. Os mais usados são o mini exame do estado mental, o MoCA,
A lista de figuras do SERAD é um que a gente usa bastante, principalmente na nossa população de brasileiros iletrados de baixa escolaridade. Não que a escolaridade em si, mas enfim, seja um fator aí de proteção, mas nós somos o brasileiro tem esse perfil. Os nossos idosos, eles envelheceram mal. Esse estudo em Caeté mostrou isso, né? De uma amostra de 652 pacientes, eu não vou lembrar os números corretamente, mas 35% desses tiveram um envelhecimento cerebral bem-sucedido. E o que seria esse envelhecimento cerebral bem-sucedido? Não ter Alzheimer, não ter comprometimento cognitivo funcional, a ausência de sintomas depressivos, ou seja, e psiquiátricos em geral, do tipo ansiedade, a ausência de sintomas de parkinsonianos, então doença de Parkinson, parkinsonismo secundário, enfim. Ou seja, a cada 10 pacientes, 3 só eram saudáveis do ponto de vista cognitivo. Isso não quer dizer que são idosos de autoconhecimento, onde você vai buscar um poço de sabedoria, de saber as experiências de vida dele para passar para a geração mais nova. Enfim, isso não é... O sucesso seria medido de outras maneiras, né? Do que ele passou para frente, do que ele fez na vida dele, as realizações, como ele está ajudando a nova geração a crescer, a conhecer as coisas, ou seja, o nível de letramento, a profissão que ele aprendeu, o grau de dificuldade da profissão. Você veja que tudo isso entra na reserva cognitiva, e a gente vai falar desse princípio quando a gente for falar de prevenção das demências. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou falar um pouco depois desse estudo em Pietá, né? Em Caeté, que é o estudo Pietá, e nós temos uns insights legais ali, porque acho que podia falar agora, pelo menos passar por cima. A presença de sintomas depressivos foram comuns, foi beirando 30% dos pacientes, 35% dos pacientes, na sua grande maioria do sexo feminino. A depressão está associada a prejuízo cognitivo e comprometimento funcional e da memória. Lembra que o comprometimento funcional é a atividade de vida diária, muito usado na geriatria. E o que teve ligado a menor prevalência de sintomas de comprometimento do tipo Alzheimer? Pacientes mais jovens, ou seja, quanto maior a idade, maior a prevalência de Alzheimer, né? Quanto mais idosos. E no envelhecimento bem-sucedido cerebral, ser casado foi um fator de proteção que foi visto. Ter uma maior escolaridade e não ter o alelo E, o gene do alelo E no líquor, que é um marcador da progressão da proteína beta-amiloide no cérebro, né? A representação disso. Os níveis de cortisol foram maiores nas pessoas com maior comprometimento cognitivo. Dentre todos os marcadores, eles viram que um HDL baixo, não um colesterol ruim alto, mas um colesterol bom baixo, foi também um marcador de piora cognitiva, de piora cognitiva, né? Maior prevalência de Alzheimer e comprometimento cognitivo não Alzheimer. Enfim, eu acho que o vídeo está ficando longo. Na próxima nós vamos falar da prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir a demência de Alzheimer, que é outra queixa muito comum no consultório também. A gente se vê lá. Muito obrigado.